respira. Ajusta o ritmo, porque viver bem também ganha XP. É cuidar do corpo, ouvir o coração, combater a idiocracia com consciência e razão, com nutrição e saúde, sem culpa, sem pressão. O nerd encontra sentido na simplicidade da vida, então. Vida em equilíbrio, vem sentir, entre conversa, saúde e bem-estar. Debate leve com humor pra refletir, um passo de cada vez sem pressa pra chegar. Vida em equilíbrio é viver e aproveitar. Entre Wix apresenta Vida em Equilíbrio, Vida em Equilíbrio, oh, Vida em Equilíbrio, Vida em Equilíbrio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como diz o nosso amigo Léo. Estamos aqui para mais um episódio do Entre Geeks Vida em Equilíbrio. E mais uma vez, eu sou extremamente grata aos meus amigos que deram esse espaço para a gente conversar sobre saúde, alimentação. Então, hoje eu trouxe um tema que é um tema muito especial para mim, e um tema que é muito real para a gente, que com certeza está na vida de todo mundo, sem exceção, que é o famoso comer por fome ou comer por ansiedade, comer pelo nosso emocional, né? Quando que a nossa ansiedade acaba atrapalhando a nossa alimentação. É fome real ou é uma fome emocional? Né? E, então, isso eu trouxe para vocês hoje. A gente vai debater um pouquinho. Quero que vocês deixem nos comentários de vocês as experiências de vocês também. Ao longo do nosso podcast hoje, eu vou trazer perguntas e quero que vocês se sintam livres de me responder também, sem medo, bom, de críticas, porque ninguém aqui vai criticar vocês e ninguém aqui vai julgar vocês. Mas eu não poderia estar sozinha, como sempre, porque isso aqui não é um monólogo, né? E eu mesmo amando falar, eu não consigo falar sozinha, apesar que eu falo sozinha também, né? Mas eu estou aqui com os meus amigos, o meu amigo Léo Ed, o Confuso. Olá! Eu só quero ver. Você diz que não vai julgar as pessoas. Quero ver se vai julgar minhas comidas. É só você não vir falar pra mim, eu como banana que é proteína. Ah, mas isso é fato. Pra mim é proteína. Eu como isso, então é proteína. Não mudei a cabeça dele. Isso é muito importante. Fechou. Obrigado, Cássia. Estamos mais um episódio aqui, capítulo 5. Você falou que você é grata, mas nós que somos gratos pela presença de você, mas trazendo alguém mais culta do que a gente, porque a gente de cultura tem nada. Você é um pouco bem mais culta, principalmente na nutrição, assim, que você tá ajudando a gente de conselhos, que tá fazendo a gente pensar, porque é uma coisa que todo mundo, sempre nossos ouvintes aí, deixa comentário lá, que gosta da gente, porque é uma coisa simples e fácil, né? A gente consegue trazer informações simples e fácil de um modo mais fácil pra pessoa entender. E o jeito que você explica... E do jeito que você explica, o pessoal adora, porque caiu certinho do jeito que o Grupo Elane prega, né? Coisas simples e fáceis e sem complicação, né? E a gente agradece mesmo aí. É só nós dois hoje, né? Só nós dois hoje, né? Não. Esse podcast, ele não fica do mesmo jeito, ele não tem as mesmas cores sem meu amigo japonês, sem meu amigo Edson Ishii. Bem-vindo! Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Obrigado novamente, dessa vez vocês não esqueceram de me convidar. Isso é muito bom, da outra vez vocês esqueceram. Não fui eu. Fui ver na minha agenda, não teve link lá de chamada. Tudo bem, gente? Estamos aqui novamente para mais um tópico extremamente importante, que eu acho que hoje eu vou ouvir muito mais. E sempre sabem que eu já mudei meu comportamento até no automático. Hoje, qualquer coisa que eu vou comprar, tô lá já no rótulo, olhando o rótulo. Já deixei de comprar algumas coisas, tá? E não substituí, porque na hora que eu fui ver os rótulos, ou era igual ou era pior. Então, tô economizando. É o preço. Estou diminuindo também aquilo que eu adorava e comia toda semana, para não dizer 2, 3 vezes também, para criar vergonha na cara e ter a saúde melhor depois de velho. Nunca é tarde para começar, Ishi. Nunca. É verdade.
Eu espero que o então aqui seja inspiração para os mais jovens. Com certeza é. Com certeza cachorro. É. Lembramos que cachorro velho aprende coisas novas, né? Então, tamo aí. Sempre. Essa geração fast food me assusta, viu, gente? Nossa, nem me fala. Eu vejo as pessoas comendo fast food, eu fico assim perplexo. Tá? Mas eu fico muito feliz quando vocês falam tudo isso que vocês estão aprendendo, né? A maneira como eu gosto de trazer as informações aqui, tentar ser o mais simples, clara, didática, lúdica, né? É a forma como eu quero, que eu também trago no consultório, tanto para os pacientes adultos quanto para os pacientes criança, né? Então essa é a ideia. Então hoje, né, a ideia desse tema, que é aquilo que eu falei no início, é um tema que está no nosso dia a dia e não tem como não estar, né? É impossível não estar. A nossa fome real versus a nossa fome emocional. Porque todo mundo aqui já comeu porque sentiu alguma determinada emoção. Ou porque tá triste, ou porque tá alegre, ou porque tá irritado, ou porque tá ansioso, né? Sempre, ou porque tá frustrado, decepcionado, né? Por algum motivo, a gente sempre acaba, o famoso, descontando na comida, né? Então, aquela pergunta, né? Quem nunca abriu uma geladeira sem estar com fome? Direto. Fome, né? E uma das questões que eu tento mostrar para os pacientes, e aqui também para vocês, gente, qual é a diferença dessas duas, né, fomes? Né? Uma é a gula. Exatamente, mas é a tal da gula. Eu falo o seguinte... É mania. A fome física é assim, vamos supor, o Léo vira para mim, estamos nós três aqui, né, juntos, né, de forma presencial. A gente tá almoçando, a gente foi tomar um café da tarde, a gente tomou um café, mas aí o Léo vira, ou o Ishi vira e fala assim, nossa, eu tô com fome. E aí vamos supor que eu pego, sei lá, uma cenoura ralada. Aí eu falo, Léo, você tá com fome? Eu tenho aqui um potinho de cenoura ralada. Aí o Léo olha pra mim e fala assim... Eca! Não. Não sou coelho. Sabe o que é, Cássia? É que não é bem isso que eu queria. Eu queria uma coisinha gostosa. Quem nunca quer uma coisinha gostosa? Quem nunca abriu uma geladeira, um armário? Bolo de chocolate. Fala assim, você tá falando de cenoura? Por que não vai um bolo de cenoura com aquele chocolate derretido por cima? Maravilhoso. Quem nunca abriu um aplicativo aí de comida para olhar uma coisinha? Deixa eu ver se tem uma promoção de uma coisinha gostosa. Aqui, Fiz hoje. Alface, pepino, né? Nunca é isso. Né? Então, assim, essa é a diferença real da fome, né, física e da fome emocional. Então, a fome física é aquela fome que teu estômago realmente está vazio, que se eu colocar a cenoura na frente da pessoa, ela vai comer, porque ela está com fome, né? Ela está com fome. Existe um vazio ali no estômago, né? Está na hora de comer, ela está com fome. A fome emocional, não. A fome emocional, ela vem por determinados motivos. Ela pode vir por uma mania que a pessoa tem, então sempre naquele horário, naquele momento, né, você está acostumado a comer um doce ou um salgado específico. O teu cérebro, ele acostuma com isso. Sabe aquela coisa que a gente fala que é muito fácil acostumar com as coisas boas? Sim. É real, né? Então, assim, o seu cérebro, ele acostuma que naquele determinado horário, né, o fulano ou a fulana vai mandar um docinho, um salgado, vai mandar. Então, tá muito acostumado. Ou ela vem acompanhado também de uma emoção, né? Algum problema familiar, algum problema profissional, problema financeiro, enfim, problemas emocionais, né? Então, as emoções, elas comandam muito isso. Né? E a gente acaba, sim, né, descontando na comida. Né? E as pessoas, né, elas não têm culpa por isso, porque nós somos regidos de emoção, né? Nós não somos pessoas que alguns são, né? Mas nós não somos pessoas que somos
desprovidos de sentimentos, né? Então, tem dias que a gente vai estar melhor, tem dias que a gente vai estar pior, né? E tem nesses dias que a gente está pior, muitas vezes é algum determinado alimento que acaba dando, não vou nem dizer uma alavancada assim no humor da pessoa, mas que traz aquele aconchego, traz aquela paz, aquele alívio, né? Dá aquele alívio emocional um pouco, né? Exatamente, né? Muitas vezes, quando você tem saudade de uma pessoa que já partiu, por exemplo, você come uma comida que você comia com essa pessoa, né? Eu vou dar um exemplo. Às vezes eu tenho saudade, né? Sempre, né? Mas às vezes eu quero me aproximar de algo em relação à minha mãe, eu vou e como alguma coisa que me remete a ela. Nunca foi alface, felizmente, né? Mamãe mesmo gostava, mas nunca foi alface. Mas assim, sempre era algo que traz uma memória afetiva boa da pessoa, ou mesmo, né? A pessoa tá desiludida com algo, tá preocupada. E a gente tem outros poréns também, né? Falta de sono, um sono insuficiente, uma noite mal dormida, né? Então, no dia seguinte, a gente acaba precisando de mais comida para te dar mais energia, para a gente poder se manter acordado, trabalhando, produzindo, né? Então quer dizer que a alimentação durante o dia afeta, então, no sono da gente à noite? Afeta o sono da noite, e a falta do sono da noite afeta a sua alimentação do dia seguinte. Nossa, é um círculo, vai indo, vai afetando. É um ciclo vicioso, por isso que quando a gente pensa numa pirâmide alimentar, uma das questões que estão ali na base da pirâmide é uma relação equilibrada com o sono. É você dormir lá de 6 a 8 horas por noite, bem dormidas, né? Então não adianta você falar, eu durmo 8 horas por noite, mas eu durmo e acordo, durmo e acordo, durmo e acordo, porque também não adianta. Né? Então, assim, tem que ter aquele sono profundo, né? Aquela quantidade de sono bom primeiro para você recuperar as energias para o dia seguinte, descansar, produzir os hormônios noturnos que devem ser produzidos, né? Descansar e você acordar pronto para o dia seguinte. Quando você acaba, né? Não dormindo. Né? Oi? Desculpe, não, pode concluir. Que eu quero pegar um gancho depois. Por favor. Quando você acaba, né? Quando a gente acaba não dormindo bem à noite, tá, gente? Pode ser porque dormiu pouco, porque foi dormir tarde, porque ficou vendo TV, pode ser porque tem insônia, ou pode ser porque acordou de madrugada e não conseguiu mais dormir, ou porque eu acordo muito para ir no banheiro fazer xixi, ou porque o meu sono nutri é muito leve e qualquer barulhinho eu acordo. Então, vou dar um exemplo, mais um, né? Eu dou muitos exemplos comigo porque é a minha realidade, né? Então, assim, por conta dos meus gatos, eu acabo, né? Então, o Popinho, ele ficou doente agora em janeiro. Então, assim, o meu sono, ele tá todo bagunçado. Porque eu fiquei acordando de meia em meia hora, porque precisava dar seringuinha, 1 ml de água para ele todos os dias, e toda meia em meia hora, e bagunçou tudo. Hoje, né, que ele está bem 100%, graças a Deus, eu poderia dormir tranquilamente, mas o meu corpo ainda está em estado de alerta, né? Foram tantas semanas assim que o corpo ainda fica em estado de alerta. Então eu acordo, eu desperto da madrugada só para olhar ele, sabe? Né? Aí eu volto a dormir. Mas nessa eu já acordei, nessa o meu sono não tá sendo um sono bom, um sono profundo, né? Eu já mensurei nisso, naqueles negocinhos de reloginho, já mensurei, tá uma baguncinha, uma porcaria que precisa melhorar. Então, o que acontece quando a gente não tem um sono decente, um sono de qualidade, né, naquelas noites? No seu dia seguinte, né, infelizmente, né, a gente não pode tirar uma sonequinha no meio do dia, né? Mas eu não sei vocês, eu não posso, eu não tenho ainda. O Mr. It pode. Aí, viu como ele é fofoqueiro? Ele entrega. Nós estamos falando de alimentação e nutrição, ele faz a fofoca dizendo que eu durmo. Eu durmo mesmo. Velho, mas, que velho dorme. Não, mas vamos lá. Hoje ele dorme, mas ele já trabalhou muito e muito na vida dele para hoje poder tirar a sonequinha dele. Décadas atrás. Você traz a fofoca, você joga a bola e eu faço o gol. Cássia, deixa eu pegar esse gancho, eu vou fazer uma pergunta com 3 perguntas. Peraí, deixa eu só terminar um negocinho, só para a gente fazer. Já que o Leonardo fez o gol,
né? Então, assim, como a gente não consegue, né, dormir ao longo do dia, porque a gente tem que trabalhar, ou porque a gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que cuidar de casa, enfim, não importa pelo motivo, né? E mesmo quem consegue ainda tirar uma sonequinha, muitas vezes não é o suficiente para suprir a falta do que foi naquela noite ou naquelas noites que vem vindo, né? Porque às vezes a pessoa teve um dia de sono ruim e tem dia que tem vários dias de sono ruim, né? Tem gente que tem a doença da insônia, né? Então, assim, para o dia seguinte, para o seu cérebro manter acordado, o que você precisa fazer? Comer, né? O seu cérebro, ele não se mantém acordado com alface, pepino, tomate, né, rúcula, agrião. Ele se mantém acordado com açúcares e carboidratos. É assim que a gente acorda o cérebro. Então, por isso, no dia seguinte, né, a gente acaba... Vocês podem perceber e comecem a refletir isso que vocês estão me ouvindo. Se no dia seguinte que vocês não dormem bem, se vocês não têm mais vontade de comer algumas coisas. Aí eu tenho mais vontade de comer pão, eu tenho mais vontade de comer doce. Me deu uma fome aqui do nada. Entendeu? A gente sente mais fome porque a gente precisa ter mais energia que a gente não conseguiu descansar naquela noite. Então, o corpo precisa de mais energia. Tá? Então, por isso, além de tantas outras, né, importâncias do porquê dormir bem é fundamental, essa é uma delas. Manda as suas perguntas, Dite. Agora eu já esqueci. Eram 3. Pois é, demorou tanto que eu esqueci. Ai, não! Lembra aí. Tô brincando. Não, tô brincando. Começar a te passar remédio. Não, tô brincando. Na verdade, é assim. Primeiro, eu sempre soube, e eu também, por experiência própria, eu sei que comer muito à noite e determinados alimentos, primeiro, também não faz bem a você ter um sono tranquilo. Então, eu queria saber se isso de fato era comigo ou é verdadeiro em relação ao ser humano. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta também, que quando que você ter você se satisfazer tanto a comida através da fome de fato, né, das necessidades fisiológicas e biológicas, ou da ansiedade, é porque também o cérebro ele libera a tal da endorfina, me corrija se eu estiver errado, que traz felicidade, alegria, prazer. E isso de fato, né, na linguagem médica se procede também. E na outra questão, quando no começo você falou assim, a gente também come por ansiedade. Eu já passei por isso, não sei se os nossos ouvintes também já passaram por isso, né? Eles podem aí depois se manifestar, e é aquela coisa assim, eu já almocei bem, eu jantei bem, fiquei satisfeito, mas aí a pessoa me convida a falar, me acompanha aí para almoçar, você já almoçou, mas me acompanha aí, tudo bem, você toma no máximo uma água, mas aí você chega lá na mesa, aí o Léo aí começa a pedir aquela feijoada, aí vem aquela coisa, aí depois, para assim, não satisfeito, ele vai pedir aquela sobremesa, que é torta de chocolate com uma bola de sorvete, aí você fala, pô, eu também quero uma. Isso daí também é uma questão mental, psicológica, aí é que começa a misturar as necessidades fisiológicas com a gula. E o que leva a isso? O que leva a gente a ter esse comportamento? Porque ninguém nos ensina, mas a gente observa, e isso já aconteceu comigo, de eu sair já satisfeito, mas vai uma bola de sorvete, um pedaço de torta de chocolate junto não vai fazer mal a ninguém. Aí por isso que o triglicérides hoje aqui está na casa do chapéu. Olha, perguntas maravilhosas. Provavelmente, quando eu terminar a segunda, eu já não vou lembrar da terceira, aí você repete a pergunta, tá? Mas perguntas maravilhosas. A primeira eu lembro perfeito. Realmente, quando a gente come muito, né? Eu sempre brinco que lutar, né, pra gente não dormir depois que a gente come, já deveria contar como exercício físico. Porque é um sono, né, que vem absurdamente. Vocês já perceberam. Eu brinco, eu falo assim, eu falei, lutar, né, para ficar acordada depois do almoço já devia contar como uma atividade física, porque a gente sente um sono muito grande. E por que eu tô falando isso? Por que a gente sente sono, por exemplo, depois que a gente come? Porque tudo, né, do nosso corpo, após a gente ingerir, né, as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, tudo vai para o nosso estômago, né? Então, tem mais sangue circulando ali, tem os hormônios por ali, tem as enzimas digestivas ali. Então, assim,
Por isso que a gente percebe uma certa moleza e a gente sempre fala assim, eu vou tomar um cafezinho depois de almoçar, né? Pra dar aquele, né? Acordar, aquela cafeína, aquele pá, né? Então, assim, quando a gente come, né, bastante, né? Ou determinados alimentos e na teoria vai dormir, ou logo em seguida, ou um pouquinho só depois, isso interfere muito, gente. O ideal é, veja bem, a gente acaba caindo em temas que a gente até falou antes, né, em outros podcasts. Não existe até um horário, tá? Ah, o profissional, né, falou que até... Eu lembro que a gente, né, comentou num podcast anterior, eu acho que foi até do ano passado ainda, eu lembro que alguns dos comentários que fizeram que a nossa ouvinte tinha passado num profissional, não lembro se era nutricionista, se era médico, e o profissional havia falado que ela só poderia comer até as 18, tá? Então, assim, não existe, gente, até um horário certo, até porque cada pessoa tem uma rotina, né? Tem gente que dorme às 9, tem gente que dorme às 10, 11, meia-noite. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que durmo tarde. Eu vou dormir depois da meia-noite. Uhum. Se eu jantar às 7, eu vou ter fome, né? Até depois da meia-noite. Eu com certeza vou ter fome. Vai ter gente que vai me ouvir, e eu tenho muitos pacientes que falam, eu janto às 7, invejo, tá? Invejo vocês que possam falar isso, tá? Ah, eu janto às 7, Nutri, tô tranquila, eu não como mais nada. Eu posso ir dormir meia-noite, 1, que eu não vou comer mais nada. Eu invejo demais, eu sinto fome. Ah, eu então, também. Então, eu, né, digo assim, não importa o horário que você for dormir, o importante é, se você vai dormir meia-noite, não vá jantar às 11, porque está muito perto, e tudo vai estar focado ali na sua digestão. Então, não vai estar focado no seu sono, entendeu? Quando a gente fala, é hora de dormir, eu vou tomar um banho para relaxar, eu vou diminuir as luzes da minha casa, né? O famoso higiene do sono, que tá uma coisa, né, super na moda, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Vou tomar um banhinho quentinho, eu vou diminuir as luzes de casa, eu vou diminuir o brilho da TV, eu não vou mais pegar o celular para digitar o horário, né? Eu vou tomar um chazinho, né? Vou tomar melatonina, enfim, cada um tem uma rotina. Por que a gente faz isso? Porque as pessoas, né, elas precisam criar esse mecanismo para que o nosso corpo consiga focar no sono. Quando a gente come, né, determinados alimentos, não tem problema se eu comer uma frutinha antes de dormir, tomar um iogurtezinho antes de dormir, né? Mas tem problema se você resolver comer uma feijoada antes de dormir. Viu, Léo? Entendeu? Tudo eu. Viu, Léo? Fora quando ele tem hot dog, ele pega um hot dog e joga feijoada de recheio. Isso, Leonardo, não de zoeira agora comigo. Não, é verdade. Ele fez isso num Réveillon, né? Por isso que, assim, são coisas que... porque acontece, o pessoal tá acostumado a colocar chile. O nosso chile brasileiro, nada mais é porque a chile é feito com feijão. Meu chile brasileiro é feito com feijão, linguiça, orelha, rabo, do pão, no hot dog. Chile no hot dog? Fala que você nunca comeu hot dog com chile. Eu não conheço esse pessoal. Nossa, tem um monte de pessoal que come cachorro-quente com chile. É bom pra caramba. Aí eu como o chile brasileiro, que é cachorro-quente com salsicha e a feijoada. Eu gosto de chile, eu gosto de feijoada. Tudo junto, não gosto. Fica bom, experimenta. E bota uma rodela de laranja por cima cortada. Nossa, fica uma delícia completa. Nossa, é o melhor hot dog brasileiro que existe. Vocês veem, gente, o Leonardo, ele tenta que eu abandone o Vida em Equilíbrio. Ele tenta todos os episódios, porque não é possível. Eu acho que você cria... O que eu vou falar hoje pra Cássia pra ela querer dar boa noite pra todo mundo e encerrar mais cedo? Eu não sei, gente. Eu tô imaginando... Galera, imagina assim, abre o pão do hot dog. Vamos lá, gente. Pensem comigo aqui, ó.
Visualiza. Não, impressão mas 3D não é com aqui. pão de hot dog. Tem que fazer com aquele pão francês mesmo, que é maiorzinho, cabe Nossa, mais que coisa. grande diferença. Nossa, É maior, cabe mais. mudou. Agora eu vou gostar. Putz, agora era por causa do pão que eu não queria. Ai, agora olha, Viu? eu vou comprar amanhã, gente. Ajudei, viu? Fez a diferença. Fez a Entendi. diferença. Eu vou abrir um pão francês com miolo ou sem miolo também faz alguma diferença? Não, sem miolo, porque o miolo engorda. Sem O miolo agora. Miolo, É gente. isso aí. Miolo. E aí cabe mais também, né, no pão, porque o miolo faz Lógico. volume. Cabe certinho, um pouquinho Quantas de mais salsichas? feijão, né? O caldinho. Uma só, porque senão não cabe Uma a só. linguiça, o pé, o rabo, a orelha, não cabe. Ai, também Da- tem isso na sua feijoada? É lógico, feijoada Ele normal, não é só feijoada coloca light. feijão, Cássia. Você acha que ele coloca salsicha, mostarda, ketchup, purê se tiver. O purê que ele faz é um purê com carne E a moída, vai feijoada, junto. Aí ele joga o feijão, purê joga pé de escondidinho. porco, coreia de porco. Aí depois ele fala, ai meu Deus do céu. Ai, Mr. It, eu passei mal. Calma. Você esqueceu, tem que botar a farofinha por cima. Ah, Sem a a farofa, não farofa. é hot dog. Onde que cabe isso no de pão? coisa, feijoada. Olha o tamanho dele hoje. É, e a cachaçinha, né? A pinguinha, Porcaria, né, gente? e a pinguinha Oi? do lado, né? Tem que ter a pinguinha. Olha, Se não vocês tem que pinguinha- estão nos ouvindo, não queiram fazer isso, tá? Não faça. Eu sei que ele fez, ele gosta, eu nunca me atrevi a fazer. O meu é hot dog, feijoada é feijoada, tá bom, gente? Até porque o meu estômago não aceita isso. Aí fala que vocês nunca comeram coxinha de feijoada também. Coxinha de feijoada é uma delícia. Não, para. Eu nem sabia que existia. Cara, eu vou levar vocês no rodízio de coxinha Não que vai tem não. ali em Moema. Não vai. E tem de tudo. E tem a coxinha de feijoada. É uma delícia a coxinha de feijoada. Nossa, é uma sensacional. Mas vamos lá, foco. Enfim, mas se vocês resolverem, então, comer Gororoba. esse menu extraordinário do Leonardo, por um exemplo, mas se vocês partirem esse menu para o que é normal, hot dog ou feijoada, porque a primeira pessoa que eu vejo que mistura os dois, não vai dar bom, né, gente? Aquilo que eu falei, quando a gente come, as concentrações do nosso corpo vai tudo ali pro estômago. Então, não vai ficar focado no teu sono, vai ficar focado na digestão. Por que que tudo... Ai, Nutri, por que tomar um iogurtezinho, comer uma frutinha, uma saladinha de fruta, não tem problema. Também não vai ficar focado no estômago? A digestão disso é muito mais rápido do que um prato de feijoada com hot dog, por um exemplo. Porque ali eu tenho que digerir pão, salsicha, linguiça, pé de porco, orelha de porco, feijão, batata palha, farofa e purê de batata e... Para enfim. aqui, já tô salivando. Nossa, eu também, eu morri de fome aqui. Nossa senhora, vou colocar o feijão de morar agora. Olha, vocês não sabem depois a consequência dessa mistura no Então, estômago eu desse não vou menino. ficar sabendo. Graças a Deus. Pior Não. que você vai ficar sabendo, mas vai ser tarde. Não vou, porque não Porque ele vou vai fazer. ele vai fazer e você não vai nem perceber, você só vai sentir. Não vai sentir, é sensacional, cara. Só vou sentir o cheirinho, né? Não, você vai sentir o seu cérebro derreter. Meu Deus. Sua mãe é uma santa, cara. Sua mãe é uma santa. Enfim, mas aí a questão é que tudo isso vai acabar atrapalhando na digestão. Então, quando a gente come uma fruta, Nutri, eu vou comer um cachinho de uva. Você só tem aquele cachinho de uva para ser digerido, então é muito mais fácil, né? Tem pessoas que falam assim, eu só consigo dormir se eu tiver comido alguma coisinha, eu não consigo dormir de estômago totalmente vazio, então não tem problema. Então, não é comer antes de dormir, e sim o que comer antes de dormir. Inclusive, tem alimentos que super ajudam a dormir, né? Então, por exemplo, se você é barata, bem, pra você juntar na sua porção. Não, caiu a bala na minha barriga. A bala caiu na minha barriga. Ele me um susto. Se você comer, por exemplo, uma banana antes de dormir, a banana ela é rica em triptofano. Potássio. Também, graças a Deus. E triptofano. E triptofano é um nutriente, né? É um mineral ali que ele vai ajudar a gente
a relaxar os músculos. Né? Não, peraí. Ajuda. Desculpa. Eu tenho que interromper, porque eu aprendi sempre de pequeno que não se pode comer banana de madrugada, banana de noite. Porque senão faz mal, você pode acabar engasgado. Não pode. Acabar engasgado? Não é desse tipo que vocês estão pensando. É comer, tipo assim, você engole a banana, eu aí depois... Eu não pensei nada, você que tá pensando. Já se entregou. Ele já se entregou. Ele me confunde comer a banana com outra coisa. Ele já se entregou, você viu? Mas você viu que o risco, ele se entregou. Né? Não, todo mundo sério. tá entendendo o que é comida. Ele tá falando engasgar, quer dizer, ele não come, ele fica lambendo a banana. Não, mas é sério, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é não se come banana, a minha avó falava, não se come banana de noite, senão você passa mal. Você pode engasgar durante a noite, de madrugada, e morrer engasgado. Tipo assim, ele volta. E as outras coisas não. Não, só a banana. Só a banana, feijoada, macarrão. Não, só a banana. Só qual banana. o motivo científico, técnico do porquê a banana? Deve ser do mesmo motivo científico que você não pode passar na frente do espelho e contar dando trovão, né? Ou comer manga com leite. Deve ser esse o mesmo sentido. Eu comi manga com leite e tô viva. Eu também já comi. Não tem esse negócio da banana. Essas questões é muito também cultural e vem de superstições, né? Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Essa questão bom saber. Mas a banana e todos os tipos de banana, ouro, prata, nanica, maçã, a da terra, todas elas são ricas em triptofano. E o triptofano, ele ajuda a relaxar o corpo. É como se fosse um relaxante muscular. Sabe quando a gente toma um relaxante muscular? Ele ajuda muito, né, nessa questão do relaxamento. Quando eu pego algum paciente que ele tem reais problemas de insônia, às vezes eu peço para manipular algumas coisinhas. Nessas algumas coisinhas, sempre tem uma dosagem ali de triptofano. É bom, é importante, tá? Além dele ser rico em potássio, né, tudo aquilo que o Leonardo grandemente, né, sempre adiciona, né, quando a gente menciona sobre as frutas em si, né, Léo? O Léo é um entendimento sobre a composição das frutas, graças a Deus, amém. Né? Mas então essa é a questão de antes de dormir, tá? Então não é comer antes de dormir, e sim o que comer antes de dormir. Nutri, mas eu quero, mas eu chego, vamos dizer assim, né? Mas eu chego tarde em casa, que é uma das questões que a galera que tá ouvindo a gente pode acontecer sim, e acontece, é normal. Né? Eu chego em casa tarde porque eu trabalho até tarde, porque eu trabalho, depois eu vou estudar, eu vou para a faculdade, né? Eu chego em casa 11 e pouco da noite, eu vou comer e eu não dá para ficar esperando 2 horas para eu digerir, né? Porque tudo que às vezes eu acabo falando é o meu mundo que dá para fazer, né? Não é o mundo ideal de todo mundo, e a gente sabe como brasileiro é corrido, né? Muitas e muitas vezes eu já acordei 4h30 da manhã e ia dormir meia-noite, porque de manhã trabalhava, depois à noite tinha que ir para a faculdade, depois foi pós-graduação. Então eu chegava aqui quase meia-noite, tinha que acordar 4h30 da manhã, porque eu já entrava 7 no trabalho. Então assim, a gente sabe como a vida é corrida. Então também não tem esse mundo tipo, mas eu só consigo isso, aquilo. Então, qual é a dica? Comer devagar, né? Mesmo querendo correr para dormir porque está cansado, tenta comer devagar, tenta não comer muito. Então, para não comer muito à noite, na hora do jantar e poder dormir, fraciona melhor as refeições ao longo do dia para não ir com muita fome, né? Sua refeição anterior do jantar não tem que ter sido só o almoço. Intercala alguns lanches aí, se você só vai jantar lá pelas 10, 11 horas da noite e em seguida deitar na cama para dormir, tá? Então intercala outros lanches para não ficar tantas horas sem comer, até porque faz mal, né? E você comer com muita fome, muito rápido, porque tá morrendo de fome. E quando a gente tá morrendo de fome, a gente tá com pressa, a gente come muito rápido. Isso também atrapalha na digestão. Então fracionem mais.
mastiguem um pouco mais, então comam mais devagar. E quando a gente acaba fracionando melhor os alimentos ao longo do dia, fazendo mais refeições ao longo do dia, a tendência é chegar no jantar com menos fome. Então a pessoa não vai comer um prato de feijoada enorme, a pessoa vai comer a pessoa vai comer menos porções. Tá? Então, essa é uma dos pontos importantes. Eu sei porque eu atendo muito paciente que tem esse hábito de, tipo, eu só chego em casa muito tarde, eu vou ter aquilo que a minha mãe, minha esposa, né, minha avó fez para eu comer, é aquilo que eu tenho, eu não vou preparar outra coisa, porque não dá tempo, não tenho disposição, eu tô cansado, tô cansada. É isso, o que eu faço? Então é isso, gente. Fraciona melhor as suas refeições ao longo do dia para não precisar comer um pratão à noite e deitar. Para comer mais devagar e comer menos e aí poder dormir, para não ter tanta fome, ok? Pergunta 1. Então, fechou. Agora a segunda que ele falou, que eu acho que é a terceira, mas eu tô em dúvida se é a quarta, porque eu perdi a sequência. Repete Ele assim. falou quando ele... ele falou que quando ele sai pro restaurante, ele tá comendo junto com a pessoa, sente aquela vontade de tá também comendo uma coisinha doce e tal. Eu não posso falar nada. Não é eu não posso falar nada que eu também passo vontade. Então, não, é a questão assim, você já tá satisfeito e acompanha a pessoa a uma refeição. E aí, a pessoa tá lá comendo, de repente o teu cérebro fala, eu também quero comer. Pede também. Aí você pede também. Aí o amigo, pra ajudar, ele incentiva mesmo. É o anjinho e o demôniozinho. Não, pede aí que eu pago. Quando fala que eu pago, aí parece que o cérebro desabrocha e o estômago dobra. Então eu queria entender um pouco isso, porque é uma coisa no cérebro tão automático, e isso a gente não aprende. Assim, é uma coisa que no caso para mim já aconteceu. Né? Às vezes eu tô assim, eu tenho essa questão, eu tô às vezes num restaurante, antes de eu pedir o prato que eu acho que eu já sei que eu quero, eu olho o que os vizinhos estão comendo. Lembra, Léo, quando nós fomos experimentar lá um restaurante de frutos do mar? Mas por quê? Para te dar ideia? Não, então, às vezes eu vou assim, olha, eu vou num restaurante, eu quero comer... A gente come mais com a visão, sabe? A gente olha o prato do outro e fala assim, nossa, ó, Léo, até o Mr. It fala, ó, Mr. It, olha lá, ó, olha aquele prato. Aí o Ed fala assim, vamos pedir igual? Vamos. Aí a gente pede 2 pratos, a gente pede aquele que eu tô pedindo mais o outro, pra gente dividir. A maioria das vezes, porque é mais gostoso, a gente come mais pelo olho do que pela boca, né? Exatamente. Tem muito a questão do... Rapidinho, um minutinho. A celular de um de vocês dois, o celular tá tocando? O meu tá no mudo, não. O meu não tocou. Aparece que tem uma mensagem pra receber, tá... Não. Então deve ser no meu computador aqui. O meu tá mudo. É a terceira vez que eu olho na minha mensagem pra ver se tem alguma coisa aqui, mas não é. Mas beleza, tá continua. Pode continuar, Cássia. Será que é porque o meu tá carregando no coiso? Não, o meu também tá carregado, mas eu tô escutando um barulhinho. Tipo, do nada parece receber mensagem, faz... Não. Deve ser meu computador. Vai ver que é um gosto aí de novo. Então essa é a segunda pergunta, né? A questão do porquê que a gente acaba tendo aquela vontade. É a questão da gula aí? Começa a questão da gula, Cássia? Na verdade, o que acontece, gente? Nesses casos, o Léo mencionou uma coisa muito importante, a gente come com os olhos. Por isso que restaurante self-service, por exemplo, né? É um monte de coisa, né? E o prato é sempre grandão, nunca é o prato igual da nossa casa, né? É um prato que vai cabendo, cabe tudo, né? Igual coração de mãe, vai cabendo, né? Então, primeira coisa, a gente come muito pelos olhos, tá? Essa é a primeira coisa. E essa pergunta, ela se fala muito mais sobre o nosso cérebro do que sobre o estômago em si, tá? Porque aquilo que vocês mencionaram, eu já comi, eu já estou satisfeito, eu já paguei a conta, né? E aí, de repente, né, encontrei uma pessoa, né, fui almoçar com outra pessoa, só fui fazer companhia, aí essa pessoa tá ali comendo um doce, tomando um cafezinho, e me ofereceu, ou eu não nem me ofereceu, mas eu olhei, aí o cheirinho, né, aí vem o olhar, né,
Então, assim, a gente come pelo todos os nossos sentidos, não é só o paladar. A gente come pelos olhos, a gente come pelo cheiro, né? Então, assim, quando tá feio a comida e quando tá com cheiro ruim, a gente sente vontade de comer. Mas quando a gente, né, vê uma coisa saborosa, a gente olha, nossa, isso parece que tá saboroso. Pode até não tá, né? Mas apetitoso ali, assim, visual tá bonito, né? O cheiro tá bom disso daqui. Então, isso também diz muito, né? Atiça ali o nosso cérebro a um pouquinho mais. Aí a pessoa fala assim, você não quer me fazer companhia? Ou, né, a frase que vocês brincaram, eu pago, né, maravilhosa. Então isso abre, né, um caminho ali da esperança absurda. Então isso diz muito mais sobre o nosso cérebro em si do que sobre o estômago, porque o estômago realmente ele já está ali satisfeito, você já se sentiu satisfeito, você não quer repetir, mas, né, tem tudo, tem o cheiro, tem o visual, tem a companhia, né, e tem as emoções ali influenciadas, né, porque ninguém é um robô. E aí vem a terceira pergunta já em cima disso. E isso tudo também tem a ver com essa questão de você falar dos nossos sentidos, em comer também por causa do sentido, a questão do cérebro, a endorfina lá. Na verdade, a gente tem satisfação, a felicidade. A gente tem alguns hormônios aí que eles podem influenciar tanto na comer mais, né, ter mais vontade de comer e também na saciedade. Então a gente tem a endorfina, a serotonina, a dopamina, que são hormônios do bem. São hormônios que nos fazem bem em N sentidos, tá, gente? Pode deixar a gente mais alegre, pode deixar a gente mais disposta, pode deixar a gente mais ativa, mais contagiante, sabe? Para cima. Né? E a falta deles também pode deixar a gente chata, mal-humorada, com fome, sabe? Insuportável, tá? Então, assim, principalmente mulher, entendeu? Principalmente mulher. Por isso que quando a mulher tá na TPM, a gente quer comer um docinho, que é pra gente explodir a nossa serotonina lá pra cima, entendeu? Que é justamente pra gente ficar feliz. Então, todos esses hormônios, eles também fazem parte aí desse sistema, dessa forma aí um pouquinho emocional, tá? Eles, quando a gente pensa, muitas vezes, né? Quando a gente pensa, algumas pessoas quando comem, né, tomam alguma medicação em si, elas tomam esse tipo de medicação porque eu caí? Não. Eu caí, gente? Não? Não. É que a minha coisa piscou aqui. Tá tudo bem? Normal. Pra mim tá normal. Quando a gente, às vezes, né, algumas pessoas, elas tomam algumas medicações que é justamente para liberar mais esses hormônios. Né? Pessoas que estão em depressão, ou que estão em quase em depressão, ou pessoas que têm algum problema de ansiedade, elas acabam tomando medicações que ativam esse sistema para liberar mais desses hormônios. Então, sim, gente. Então, sim, Edson. Existe essa questão Quando a gente fala da questão dos hormônios, eu digo mais que é uma questão de um sistema de recompensa, tá? E esse sistema de recompensa, ele tem tudo a ver, por exemplo, com a dopamina, né? Quando você come algo que é gostoso, o cérebro, ele libera a dopamina, que é um hormônio que, na verdade, né, a gente fala como se fosse um neurotransmissor do prazer, da felicidade. Então, é um cheiro bom, é uma aparência bonita, é uma comida que você ama, é uma companhia que está ali com você, algo diferente do que você acabou de comer, aquilo que você falou. Eu olho em volta para ver o que as pessoas estão comendo, né? Para de repente, fiquei com vontade de comer aquilo, hein? Sabe? Então, tem tudo isso, né? Então, o nosso corpo, né? Ele não é só a fome. Né? Você falou algo extremamente importante, os 5 sentidos. Tá? E aí eu vou fazer uma pergunta assim, não sei se ela é técnica, se ela é maluca, mas enfim. Existe algum remédio ou algum tratamento que faz com que a gente fique blindado dessas questões? Por que eu estou fazendo essa pergunta, esse povo que está nos vendo? Porque o pessoal do marketing, os caras que estudam marketing, né? O que eles fazem? Eles trabalham principalmente no setor de alimentação, mas todos os segmentos.
mas principalmente no setor da alimentação, esses filhos da mãe trabalham muito bem essa questão dos 5 sentidos, principalmente o visual, para induzir a frase-chave do marqueteiro, criar necessidades. Porque você falou num do podcast que a gente não precisa daquela quantidade maior, né? A gente precisa daquela quantidade mínima para repor as energias do nosso organismo. Só que por essas várias explicações, colocações que você fez, a gente acaba comendo mais ou gastando mais do que deve e acaba ficando obeso, tendo aqueles problemas de colesterol, triglicéridos. Então, assim, resumidamente, a gente tem alguma forma de se blindar desses malditos marqueteiros, dessas empresas que nos massificam com essas propagandas, tipo assim, eu já caí, e acho que todos vocês, consumidores, também já caíram ou consumiram, por olhar fotos de... Vamos continuar caindo, não tem jeito. É isso, porque eu sei que eu vou cair de novo, né? E eu vou dar um caso real comigo. O McDonald's é expert nisso, as publicidades dos McDonald's, dos lanches deles, você olha em fotografia, você fala, uau! Eu gosto que vem sido foto meramente ilustrativa. E aqui não é marketing não, tá? Eu tô falando como consumidor. Aí, uns anos atrás, ele criou um lanche que eu olhei na foto, e eu odeio McDonald's, tá, gente? Assim, não é a minha primeira opção, não, nem é opção como comida, mas eu como, por todas essas razões. Ah, você é burro? Pode até ser. Eu gosto, não ligo não, eu como. Não, eu não como e não recomendo e não incentivo as minhas sobrinhas, as crianças a comer. Mas eu como. Eu como e incentivo, pode comer, é suave. Não. E aí eu vi uma foto que eu falei, uau, eu vou querer experimentar esse lanche. Aí eu fui numa primeira lanchonete, estava em falta. Aí eu falei, uau, deve ser muito bom. Aí eu fui no outro dia, eu fui numa outra lanchonete e eu comprei. Caro pra cacete, acima da média, pelo menos na época do Big Mac. Na hora que eu abri a caixinha, linda, maravilhosa, e na foto parecia um super lanche. Na hora que eu abri a caixinha, aquela coisa, eu quase que eu joguei o lanche na cara do menino. Funcionou de forma absurda. Então, mas assim, brincadeiras à parte, doutora Cássia, tem algum remedinho que nos blindam? Na verdade, para não cair nessa questão do marketing. Eu queria tanto. Na verdade, o marketing, ele trabalha muito com a questão da fome emocional, né? E dessa fome emocional. A fome emocional, com essa essa fome de sentidos, ela existe um nome, tá? Chama fome hedônica. Eu não sabia, tá? Um aprendizado. Hedônica. Hedônica, porque é a fome que mistura seus sentimentos com a fome do sensorial. Que parece você pode até... um gatilho. Estar um gatilho no cérebro para assim, eu não tenho necessidade, mas eu quero comer. Eles estudam tudo. É a cor que te dá fome, é a cor que te dá sede, né? E assim, o marketing, né? Quando você trabalha num bom marketing, acabou, você vende, você explode aquele produto, né? Quando você trabalha num bom marketing de viagens, você vende viagens maravilhosas, né? Então, assim, o marketing, ele é tudo... para você encontrar algo, você compra alguma coisa, aquilo que você falou, é o lanche, né? Tanto que agora, né, por conta disso, da sua decepção e decepção de outras pessoas, né, as empresas, elas precisam colocar que a foto é meramente ilustrativa. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu vi esse lanche, eu quero esse lanche, desta forma. A IA hoje em dia tá fazendo direto, né? Tem bastante gente reclamando quando pede comida lá pelo aplicativo, que eles falam que a imagem é uma quando chega a outra, literalmente por isso, né? Pela IA, mas, gente, facilidade da IA de criar, assim, né? Mas sempre foi assim, sempre foi assim. E a gente sabe que hoje, né, a galera tem muito mais fast food, né, então, que antigamente. Então, hoje se pede muito mais, né? Então, eu vejo assim, pelo menos aqui no meu bairro, sexta, sábado e domingo, que eu escuto de moto passando, assim, sabe? Porque como eu quase moro no cruzamento, eu escuto o tempo todo os bibis da moto, né? De iFood, 99, agora tem aquele Kita, né? Que também tá vindo aí explodindo.
Então, assim, tem muito aplicativo por aí, tem muito fast food que traz 85 mil promoções. Então, assim, querendo ou não, a produtividade ela aumentou muito. Mas saindo da questão, por exemplo, só do fast food, a gente tem o marketing das embalagens e propriamente que são embalagens fechadas no mercado. Né? Por que as crianças compram as coisas? Porque é colorido, porque tem o personagem que elas mais gostam. Qual é o personagem que está em alta? Não sei, vamos supor, é a Patati Patatá. Né? Então, vamos fazer lá a bisnaguinha do Patati Patatá. Cássia, pegando de novo esse seu gancho e te interrompendo, isso é o que está fazendo com que determinadas doenças que até então só aparecia na geração 50, 60, 70, tá aparecendo na geração 25, 30, 40, porque assim, como eu sou vintage, né, eu fui criado no interior com a comida fresca. Então, a gente não perde isso, por mais que você esteja massificado por esses marketings de comida. E hoje eu tenho, aliás, na minha família aqui como um todo, né, que todo mundo já está no então para cima, a vida corrida nos impede de fazer comida todos os dias. Né? A gente tem a consciência que é mais caro, mas para você pedir um delivery, ele é mais prático. Só que chega em determinados finais de semana, até para compensar a gente cozinhar, a gente combina com os outros irmãos casados para virem almoçar aqui em casa. O que eu estou observando é assim, eu sinto a dificuldade de comer aquela comida de vovó que já falamos em outros podcasts. Mas essa geração que está vindo aí, então nasceu aí há 10 anos, 5 anos atrás, está nascendo hoje, eu acho que ela, pelo que eu entendo, do que nós estamos discutindo aqui, falando, por isso que os tópicos de nutrição é extremamente importante, né? E eu já vi lá no seu consultório muitas crianças obesas. Isso é uma consequência dessa questão de termos mais fast food, a facilidade das mães não cozinharem e comprarem isso pronto, ou pegar o celular e ligar. Isso tudo está trazendo essa consequência, né? Crianças mais obesas, mais cedo, jovens com doenças aí de colesterol, arteriais, diabetes mais cedo, tendo VC mais cedo. Diabetes, questão de coração. Como é que você enxerga isso? Eu tô ficando maluco, eu tô vendo coisa onde não tem, ou você enxerga esse cenário também? Ótima pergunta, porque o que acontece? Quando você vê, por exemplo, meu avô morreu com quase 100 anos. Né? A minha avó já está com 95, quase 96. Eu acho que, por exemplo, eu não vou viver a minha geração não vai ser uma geração que vai chegar aos seus 96, quase 100 anos. Então, eu acho assim, eu acho que a minha geração não é uma geração que vai viver o tanto que os meus avós estão vivendo. Porque os meus avós já vêm de uma geração que tem mercado, né? Mas é uma geração que no mercado era arroz, feijão, macarrão e feira, entendeu? E proteínas. Não é uma geração de ultraprocessados, não é uma geração de enlatados, não é uma geração de condimentos, né? Por exemplo, na casa dos meus avós, nunca existiu ketchup e mostarda. Olha, um exemplo, shoyu. Na sua, ok, porque você é japonês, ok, beleza. É a cultura, é uma exatamente, cultura. Mas assim, nunca existiu. Os almoços na casa da minha avó eram almoços tradicionais, gente. Arroz, macarrão, um frango de panela, um frango assado, era comida, né? Não tinha batata frita para os netos, essas coisas não existiam. Então a gente comia comida na casa da minha avó. E uma observação, quando tinha batata frita, era aquela que a mamãe descascava, punha na água para não escurecer, depois secava no pano de prato e fritava. Hoje as batatas são de pacotes congeladas, que é uma mistura de massa que não tem nada a ver com batata, essas batatas de hoje, as batatas que vêm, né, já nesses pacotes de 1, 2 quilos, elas já são batatas pré-fritas. Mas não são batatas, é uma mistura. E já são pré-fritas.
Às vezes as pessoas compram essas batatas achando que, mas aí eu vou fazer no forno, vou fazer na air fryer, não importa, ela já é pré-frita. Entendeu? Tanto é que você come, você não sente o sabor da batata. Da batata. É borracha, é purezinha. É muito raro eu comer batata frita. Tem uma irmã minha que diz que adora a do McDonald's. E ela vai lá e compra aquele pacotinho lá para saciar a vontade dela. Eu não, todo prato que vem batata frita, quando eu vou comer em restaurante, eu falo, pode ser um legumes, pode substituir por uma salada de tomate, alface. Eu não posso falar nada que eu odeio batata frita, cara. Na batata frita, tipo assim, em restaurante. Você odeia, Léo? Você odeia? Eu odeio, eu não gosto. Travessa, velho, enfiando ketchup. Não, eu não como, né? Restaurante, boteco, essas coisas, eu não como. O que eu como em boteco, essas coisas, é aquela linguiça frita, essas coisas, mas batata não, porque a minha ex era viciada em batata, então qualquer lugar que tinha que comer era só batata, então a gente já pega enjoo de ter que comer batata. Mas a minha mãe, ela sempre ela faz até hoje, batata frita mais normal. Pega a batata, descasca tudo. E como a gente é mineiro, a gente não joga nada fora. Então a gente come a batata e a casca da batata frita. Então a gente come tudo, né? É bom pra caramba. Então, por exemplo, ontem mesmo eu fiz uma batata mesmo, né? Air fryer, né? E batata rústica. Né? Então, que é o que a gente chama, né? Então a gente pega a batata, lava a batata, corta a batata do jeito que você quiser, tempera a batata, então eu gosto de temperar com páprica defumada, azeite e leva lá para air fryer. Então, assim, zero fritura. Então, assim, a questão é que antigamente os nossos avós, né, até os nossos pais, eram outro estilo de vida, né? Eles não tinham a quantidade e a facilidade que tem hoje no mercado, né? Então, hoje, você vê que pela correria, querendo ou não, acaba se comprando muito industrializado, muita ultraprocessada. Tem industrializados que eles são excelentes para a saúde, não tem problema. Não tem problema você ir lá no mercado e comprar um legumes congelado. Eu, por exemplo, sou super a favor de comprar, eu compro, por exemplo, brócolis congelado, aqueles pacotões, é só brócolis, está escrito brócolis. Eu vou lá nos ingredientes e tá só escrito brócolis. Não tem um conservante, não tem mais um negocinho ali, é brócolis. Entendeu? E aí chega em casa... Mas vale a pena comprar esses, que é tipo esses legumes, essas coisas que é congelado? Porque eu fico morrendo de medo de comprar, tipo assim, esses legumes congelados, porque eu acho que já deve ter alguma coisa, não tem. Coisa. Né? Quando você quiser comprar, você compra, vai lá nos ingredientes. Tem que estar assim, vamos supor, brócolis, só brócolis. Aqui no meu freezer, por exemplo, eu sempre compro pacote de brócolis, eu compro pacote de couve-flor, e eu compro sempre um pacote tipo de jardineira, que é couve-flor, que é uma mistura. Então, eu gosto de jardineira porque é seleta, né? Então a gente ou usa para fazer sopa, ou usa para outras coisas, sal de maionese. E essas que eu compro dessas marcas, então pode ser da Seara, pode ser da Sadia, né? É só aquilo. Que aí você pode cozinhar no vapor, você pode cozinhar na água, fervendo, e aí você faz o que você quiser. Né? Então, eu gosto de comprar isso porque, para minha rotina mais prática, né? Financeiramente é mais barato, tá? Do que você comprar o brócolis ali na feira ou no coisa. Então, por exemplo, aqui na minha região, no atacadista, eu chego a pagar 1,5 kg ali do pacote de brócolis congelado, R$10. Uhum. Tá ótimo. Você vai, às vezes, comprar um brócolis, ele tá 5, o coisinho, né? A arvorezinha ali. Sim. A unidade dele. O negocinho dele inteiro, né? Então, assim, mas aí vai aquela questão, vai dar rotina aí de cada um, né? E também a pessoa gostar ou não gostar. Então, dentro da minha rotina, isso se encaixa. E dentro do que eu consigo, eu procuro sempre o melhor, tá? Então, tem essa questão, e eu acho que, assim, aquilo que eu falei, tem coisas maravilhosas que são... Porque, na verdade, o brócolis congelado, a gente não considera ele industrializado, nem ultraprocessado, ele é minimamente processado.
O que é minimamente processado? É só porque pegou e colocou dentro de uma embalagem e colocou uma marca, uma validade, um lote. Sim. Isso é minimamente processado. Eles não são pré-cozidos, não, Cássia? Oi? Esses brócolis congelados, eu achava que eles eram pré-cozidos. Alguns são, outros não. Eu vou começar a reparar, porque aqui na minha casa, legumes, é aquilo que eu falei, por questões de tradição, costume e principalmente hábito alimentar. Raramente a gente compra coisas congeladas, assim. Quanto muito minha irmã compra aquele mix de folhas já lavadas, que não é barato, você sabe disso, mas é prático, né? Aqui consome-se isso, a gente consome-se muito coisa de legumes e folhas, mas quando se fala ervilha congelada para eu fazer o risoto, fantástico, não tem problema nenhum, não diferencia assim muito do sabor in natura. Mas brócolis, por exemplo, na minha casa, quando vai fazer salada que envolve batata, brócolis, essas coisas, a gente compra na feira fresco. Até porque tem um brócolis que ele é um pouco maior, que fala que é o brócolis brasileiro, e tem um brócolis que é o brócolis chinês, ninja. Ou japonês, que é o que se usa o ninja, que se usa no yakisoba. A gente consome dos dois, né? Mas a gente sempre comprou o pé in natura na feira ou no CEAGESP. Então, assim, por isso que eu fiz essa pergunta, porque na minha cabeça eu nunca me adentrei a olhar o rótulo, eu vou começar a olhar, até porque a gente não consome, mas eu vou olhar por curiosidade. Eu sempre achei que esses legumes fossem já pré-cozidos. Não. Né? Eu não sabia que tinha só congelado. Não, eles têm congelado e eles são ótimos, e eles trazem praticidade para o nosso dia a dia, né? E não perde o paladar e a vitamina? Não. E é igual a ervilha que você já comprou congelada, entendeu? Da mesma marca, por exemplo. Né? Então, assim, tem coisas que eu acho que traz, né, que a modernidade, né, trouxe essa praticidade pra gente, mas é aquele trabalho de formiguinha que eu acho que cada episódio, assim como cada consulta eu faço com os pacientes, é ir reeducando, né? Então, assim... Pode falar. Não, conclui, por favor. Reeducando, né? Então, a leitura do rótulo que a gente sempre traz aqui, né? Em quase todos os episódios. Então, assim, olha a diferença que a gente já... tanto para vocês dois, quanto eu acho que para todo mundo que escuta a gente, a diferença... Eu tenho certeza que qualquer um que pegou, né, um episódio nosso de rótulo já foi na sua despensa ou já foi numa próxima compra no mercado e já deu uma olhadinha. Pode até ter comprado, mas aquela assim, é comprar com sabedoria, entendeu? Uhum. Meu comportamento mudou por essa sua dica fantástica. Antes eu só olhava a data de validade. Ótimo. Hoje eu olho a composição. Eu olho a data de validade e eu olho o rótulo. Ótimo, né? Então, assim, existem as questões ali que você pega, né? Todo mundo... a validade é algo muito comum que as pessoas olham, né? Virou um costume de todo mundo. Mas eu falo que a validade ela é importantíssima, né? Mas a gente tem também a questão do rótulo, né? O produto não tem que só estar válido, também tem que ser bom para a saúde. E mesmo quando a gente compra alguma coisa que não é boa para a saúde, a gente ter consciência de que aquilo não está... eu vou comprar isso, não é bom para a saúde, mas eu vou comprar porque eu quero comer, eu vou comprar porque eu gosto de comer, eu vou comprar porque eu estou com vontade de comer. E acabou, entendeu? Não tem ninguém que ficar julgando, criticando por conta disso, entendeu? Mas é ter a consciência de que está comprando, né? É isso que eu falo para todos os meus pacientes, é aquilo que eu gosto de trazer. Mas puxando de volta na questão de como a gente vive hoje e de como você mesmo falou, a quantidade de crianças que hoje tem, né, com muito mais doenças, que seriam doenças depois dos 60 a mais, né, doenças que agora as crianças têm muito mais. Obesidade. E não só essa obesidade. Né? Mas a gente tem outras doenças que, por conta do excesso de corante, açúcar, né, conservante, trouxe, né, e o excesso de telas também, que é absurdo, que na nossa época, né, na minha época não tinha, na época de vocês também não tinham, por exemplo, TDAH, né? Hoje as crianças, é absurda o diagnóstico de TDAH para as crianças pequenininhas.
Né? Isso é uma das sequelas da vida moderna, dessa alimentação moderna, o Cássio? Eu não sabia. Isso é. Eu não O sabia. TDAH, eu falo assim, existia, quando eu era pequena, quando o Léo era pequeno, sempre existiu o bendito do TDAH. Eu, por exemplo, tenho TDAH. Eu tenho real, diagnosticado, medicada, bonitinho. Só que eu já tinha quando eu era criança. E é só que os meus pais, né, como não era muito se falado, né, era outra questão. Qual que era a frase favorita dos meus pais? A Cássia vive no mundo da lua. Né? Aí tinha aquele programa, qual é aquele programa do menino do mundo da lua? Lucas Silva? Não era? Acho que era. Não era esse, gente? Não era que tinha do mundo da lua, não sei o quê? Então, assim, todo mundo ficava. O meu pai e minha mãe falavam assim: olha, a Cássia parece esse menino, vive no mundo da lua, né? Aprende o que ela quer e aí desfoca rápido, né? Então, assim, mas isso era, veja bem, dentro da sala de aula é uma pessoa, né? Eu fui descobrir isso, né? Eu fui atrás de realmente entender o que eu tinha. Né, depois de adulta, depois que minha mãe veio a falecer, né, que isso explodiu muito forte, né, os sintomas eles foram muito gritantes, assim, no ponto de eu não fazia mais nada, né, então estava se confundindo, será que isso era depressão, será que isso era TDAH, o que era especificamente, então assim, a ponto de eu começar a lavar uma louça. Aí eu parava a louça para estender a roupa, eu parava a roupa para não. Ai, falta pregador. Deixa eu entrar aqui na Shopee para comprar pregador. Aí eu não terminava o pregador, não comprava o pregador. Chegava meio-dia, eu não tinha comprado o pregador, estendido a roupa nem lavado a louça. Entendeu? Então, assim, eu não tinha um foco. Então, isso tudo foi. Aí isso gerou também estresse no meu trabalho, porque tudo começou a se atrasar. Né? Então, eu não conseguia me focar dentro do trabalho. Presencial nos plantões, né? Eu falava que eu ia entregar e eu não entregava o que eu tinha que entregar para o meu paciente, sempre atrasava, sempre tinha uma desculpa. Então, assim, isso começou a me prejudicar, não só na minha vida dentro de casa, mas também isso começou a me prejudicar na vida do meu trabalho. E eu fiquei com medo, né? Falei assim, vai que eu vou ser demitida também por isso. Então, juntou-se tudo isso e eu fui atrás de entender o que era aquilo. E aí, aquilo, né, se deu o nome de TDAH, né? Então, o que é o TDAH? Para quem não sabe, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Certo. Tá? Então, assim, que a gente o que eu sou? Eu sou uma pessoa extremamente hiperativa, aquela pessoa que quer abraçar o mundo num dia só, que acorda e quer fazer 1000 metas para aquele dia, e tá sempre. E se você não se foca, né, você não conclui nada. Muito fácil. Né? Então, antes de tomar a medicação, eu tentei de 1000 maneiras. Vai meditar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, faz planner, lê, escreve. Tentei tudo, meu filho. O que mais me irritou foi meditar. Cara, esse negócio de meditar não é pra mim, não nasceu, é fazer yoga, me irrito mais ainda. Porque uma pessoa que é hiperativa, você tentar ouvir a sua respiração, gente, isso é tortura. Isso é tortura. Demais. Cara, eu lembro que a professora de yoga, ela falou assim, agora você vai sentar, aí ela colocou um fundo de uma musiquinha assim, que tava me irritando também, um negocinho, agora você vai respirar, olha isso, gente, eu deitada no tapetinho lá, você vai deitar, você vai respirar, você vai sentir a sua respiração, você vai encher o seu peito e você vai soltar, e tinha que ficar segurando, tipo, 3 segundos, segura 2 e solta em 4. Gente, e eu pensando assim, quando eu chegar na minha casa, eu preciso lavar a roupa, separar a roupa escura, separar a clara. Eu tenho roupa da academia, à noite eu vou pra academia, aí eu tenho que... Gente, eu tava, tipo, totalmente fora do yoga. Aquilo não adiantou nada. Então, depois que eu tentei todas as possíveis ferramentas que hoje a gente tem para tentar o foco, foi o que eu falei pro meu marido. Eu falei assim, algumas até minimamente me resolveram, né? Parar, ver não sei o que, escreve. Mas a questão é assim, o quanto aquilo estava sendo Opa! Pode chegar que tá voltando. Quanto aquilo estava torturante para mim, focar naquilo para eu não me tirar a atenção. Então estava sendo muito mais torturante
tentar focar nisso, né, em não tirar, né, as minhas coisas em questão, do que eu ir simplesmente lá e tomar um remédio. Então, quando eu me frustrei, me decepcionei comigo mesma, sentei, conversei com meu marido e falei assim, não dá, eu falei, não consigo. Eu falei, tá pior do que antes. Eu falei assim, então ou eu deixo do jeito que tá, né, e corro riscos de me prejudicar, principalmente, por exemplo, no trabalho, ou eu vou atrás de uma medicação. E aí eu fui atrás de medicações, tentei várias medicações, até eu me acertar com uma medicação que, graças a Deus, hoje eu consigo viver tranquilamente com o meu TDAH, né? Às vezes dá uns negócios, mas volta ao normal. Mas a questão é quando a gente... E hoje, né, então, quando a gente falava o TDAH dos anos 90, ele nem era falado. Né? Você vê hoje a quantidade de adultos que descobriram hoje de TDAH, que realmente descobriram, né? Porque hoje todo mundo acha que tem TDAH, né? Qualquer coisa a galera acha que é TDAH. Ah, é sempre assim, qualquer coisa é TDAH. Tudo é TDAH, e não é bem assim. Né? Então, eu tô falando de pessoas diagnosticadas, tem um diagnóstico, tem um laudo de TDAH. Então, você vê hoje os adultos, né? Os adultos de TDAH hoje, eles descobriram depois de adultos. Porque na nossa época não era falado. Não. E hoje as crianças é absurdo. Eu quando descobri que eu tinha TDAH, se eu entendi, deixa eu falar. Então, se eu entendi bem, pode falar, Mr. It. Não, então, primeiro, eu fiquei meio fora do ar, voltei, vocês estão me ouvindo agora? Então, okay. Então, eu fiquei até, eu perdi um pouquinho, mas assim, se eu entendi bem, a questão dessa alimentação moderna, ela pode acarretar o TDAH? Sim. O TDAH não é uma questão dos cromossomos XY, zebra, não? Não, isso aí nunca, não, isso aí não. Não, Jura? Nossa, olha, eu acho que eu não sabia. A alimentação influencia e muito, e eu vou te falar, Ishi, às vezes, muitas vezes, mesmo eu, né, como você deu uma picotadinha aí, saiu e voltou, então depois de tudo, eu resolvi que eu ia tomar medicação. Ok, então medicada, dependendo do que eu como, vou te dar um exemplo. Se eu resolver comer muito chocolate, muito açúcar, muito doce no meu dia, você pode ter certeza que eu fico meio zureta, assim, no sentido de desfocada, mesmo com a medicação. Tá? Então, assim, é sim comprovado cientificamente que a alimentação, ela influencia e muito, né, nos transtornos que as crianças têm. Então, quando eu falo... Por que eu trouxe o TDAH? Porque a gente fala muito da obesidade, a gente fala infantil, a gente fala muito das crianças com colesterol mais alto, das crianças que têm agora, né, com muito mais diagnóstico de diabetes, principalmente do tipo 1, né? A gente fala dessas doenças que sempre foram muito faladas, né, que são doenças, tirando a diabetes do tipo 1, que é uma doença mais de criança, mas de colesterol alto, até de pressão alta, problemas cardíacos, né, a questão da obesidade, que são, né, doenças que, teoricamente, a gente sempre pensou que eram doenças de 50 a mais, 60 a mais, que você via, né, adultos tomando esse tipo de medicação, tanto que nem existia esse tipo de medicação com miligramagem muito pequena, porque nem era para criança, sempre foram miligramagens de mediana para cima, que sempre foi para adultos, e hoje você vê os fabricantes produzindo medicações com, tipo, miligramagem bem pequena, 1 miligrama, meio miligrama, né, miligramagens muito menores, você vê esses transtornos, né, muito maiores hoje nas crianças. Né, nossa, mas eu nunca vi um alerta. Né, de uma alimentação da mãe, da alimentação durante a gestação, alimentação durante a amamentação da mãe ali com o bebê, como foi a introdução alimentar desse bebê, como foi a introdução na alimentar na escola, né, para essa criança, né, como que é a relação dessa criança com a alimentação dentro de casa, né, como que é o ambiente familiar dentro de casa com a alimentação. É um ambiente tranquilo? É um ambiente calmo? Não, é um ambiente que tem gritos, que tem briga, que tem castigo, que tem compensação, entendeu? Tipo, se você não comer, você não vai ver TV, se você não comer, você não vai brincar, entendeu? Que é uma educação extremamente negativa para a criança. Então, assim, tudo isso, se a gente for juntar, né, e fechar, assim, tudo isso influencia,
né? Então, a alimentação hoje, essa questão de muito corante, muito açúcar, né? E vários tipos de açúcar, né? Porque a gente não tem só um açúcar, a gente tem vários tipos de açúcar, né? Que a gente até falou num episódio, em alguns episódios anteriores. Então, não é só um tipo de açúcar, são vários tipos de açúcar, né? Então, assim, são os corantes, são os conservantes, são os aromatizantes, né? Então, assim, é tudo muito, né? Não é que não tinha, mas hoje tem muito mais, gente. Hoje você olha, hoje você vê. Eu vou dar um grande exemplo. Assim, uma coisa assim que explodiu recentemente, assim, nesses últimos anos de pandemia para cá, né, que eu falo que é o terror dos nutricionistas, é o terror dos pediatras, é o terror dos dentistas, né, pra gente, né, quem atende criança, é as benditas das balafine. Entendeu? Isso daí é puro corante. Nossa, isso é uma praga. Isso é uma praga, gente. Isso é uma praga. E onde você vai, tem. Você vai na farmácia, tem um negocinho da FIM. Você vai na padaria, tem um negocinho da FIM. Você vai no supermercado, tem um negocinho da FIM. Você vai no shopping, tem um quiosque da FIM. Entendeu? Então, assim, você leva a criança nesses lugares. E você, muitas vezes, né? Você pai, você mãe, você vai falar sim, óbvio. Né? A gente não tô aqui para julgar o sim ou não da mãe e do pai. Mas na minha época não tinha isso. Na minha época tinha bala de goma e jujuba. Adoro. Mas olha, Adogo. E jujuba. Que já fazia mal, né? Já fazia mal. Mas, Cássia, olha uma coisa que me preocupa em cima disso que você está falando agora. Se a alimentação tem um impacto direto nessa questão do TDAH, eu não vi nem em meios de comunicação de saúde, principalmente, nenhum alerta sobre isso, viu? Na verdade, até tem. E aí, os pais que não têm esse conhecimento... Oi? Na verdade, até eu nunca vi. Não, na verdade, assim, a gente não tem pelo governo, por exemplo. Mas até tem quando você pega... Quando você pega, por exemplo, sei lá, vamos supor, a mãe vai fazer um pré-natal, né? Ou a mãe está planejando engravidar, né? Então, o nutricionista, ele é influenciado nisso, ele entra nesse combo aí de preparação, né? Do preparatório, e a gente entra muito nessa questão. Vamos fazer direito, né? Não exagera no açúcar, não exagera nos corantes, não exagera nos conservantes, né? E assim, Edson, eu vou um pouquinho mais além do TDAH, tá? Para mim, e aí a gente tem muitos estudos que estão saindo, que começaram a sair, que a gente não fala só do TDAH, a gente fala de outros tipos de doenças, né? Autismo entra nisso? Sim. Então, hoje você vê a quantidade... Então, autismo também não é uma questão do cromossomo XY, essa coisa genética de família? Não. Que é essa informação que eu tinha. Autismo nunca foi genético de família. Não, essa coisa de falar, seu pai era, você tinha, seu avô era, sua avó era. O genético, assim, tudo que é genético pode influenciar. Você tem uma pessoa que é alcoólatra na família, então você tem esse gene de ser alcoólatra, mas começou por algum lugar, né? Alguém começou com essa doença, alguém começou a ser assim, né? Essa é a questão. A minha mãe, ela tinha Alzheimer e eu fiz o teste genético, eu tenho, sei lá, porcentagem lá de Alzheimer, mas ninguém da minha família tinha Alzheimer, entendeu? Então, começou por algum lugar. Minha mãe teve isso, eu estou carregando na minha genética, que vai carregar para os meus filhos. Então, começa-se de algum lugar. Então, a questão, assim, por exemplo, do autismo, que hoje, só fazendo até uma correção, né, pra gente, para todos nós aqui, que a gente tem a tendência de falar autista, né? Autista não é uma doença, tá? Autismo é uma condição. Tá? Autismo não é uma síndrome, tá? É uma condição. A pessoa, ela não é doente autista, ela tem uma condição. Essa condição chama transtorno. Nossa, gente, tava na minha boca.
Nossa, voou. Pesquisa aí, Léo, pelo amor de Deus. Olha no chat. Me deu branco, gente, desculpa. Mas é do espectro autista, não precisa mais. Tá, Tá? É o TEA. É o TEA. Então, é uma condição. A pessoa ela não é doente. Entendeu? É uma condição. E dentro, né, do TEA, a gente tem 3 tipos de suporte. Então, a gente tem suporte 1. Então, aquela criança é TEA do suporte 1. Aquela criança é TEA do suporte 2 ou TEA do suporte 3. Quais são as diferenças? Sempre existiu, tá? Suporte 1, suporte 2, suporte 3. Suporte 3. A questão é, a gente não tinha o entendimento que a gente tem hoje da medicina. Quando, na década de 90, a gente só tinha o entendimento do suporte 3, que é aquela criança ou aquele adolescente ou aquele adulto que fica para frente e para trás, balbuciando, babando, com dificuldades de comer, com dificuldade de falar, e algumas vezes, né, até pessoas com uma agressividade maior. A minha mãe, né, e isso é uma questão de preconceito, sim, né, eu lembro de muitas vezes a minha mãe falava assim, não fica perto dessa criança, não fica perto desse adolescente porque ele é agressivo, porque ele pode bater. São pessoas, são crianças desse suporte 3. O que significa esse suporte 3? Que eles precisam do máximo de suporte, de ajuda. São pessoas totalmente dependentes para se vestir, para tomar banho, para comer, para se medicar, para viver, infelizmente. Tá? E aí a gente tem o suporte 1 e o suporte 2. O suporte 1 é o mais leve, né? Então, o suporte 1, a pessoa ela consegue trabalhar, estudar, casar, ter filhos, né? Viver normal, né? Ter a vida dela normal, como a gente, ter uma vida normal. Eu trabalho com muitas pessoas que são de suporte 1 e eu trabalho com essas pessoas, né? O que faz essas pessoas serem de suporte 1? É alguma coisinha. Teve algum problema na fala que fez, né? Tem que fazer fono. Tem a questão do emocional. Então, você vê quem tem essa condição, elas têm um pouquinho, não gostar muito de abraço, não gostar muito de toque, né? Do afeto. Sim, tem bastante disso. Né? Pessoas pouco emotivas, né? Então são pessoas que guardam mais, não é pessoas que elas não sentem, mas elas sentem mais para elas são mais retidas, mais contidas. Confia em determinadas pessoas só. Exatamente. Então, assim, confia mais no pai, na mãe, né? Quem criou, avó, tios, né? Família. Não são pessoas que vão chegar e falar assim, amiga! Não, esquece, entendeu? Né? Como a gente geralmente faz. São extremamente inteligentes. São muito inteligentes. São extremamente inteligentes. Ali, né, todos de condição, assim. Eu falo que tem um filme que, para mim, ele é perfeito para mostrar como uma pessoa de suporte 1 do TEA consegue viver normal. E provavelmente, se as pessoas não assistiram, pode assistir, que eu adoro filmes assim. O Contador. Putz, fantástico. Muito bom, assisti trocentas. 1 e 2. Que o 2 saiu ano passado. Para quem não assistiu, cena clássica que vocês vão ver do 1, o 2 eu ainda assisti, preciso assistir, mas cena clássica do 1, ele abre a gaveta ali da casa dele, tem uma faca, uma colher e um garfo. Eles são práticos, eles são metódicos, eles são práticos. Ele é nível 1, né? Ele é nível 1. Ele trabalha, ele é atirador, entendeu? Ele é tudo, né? Então, são pessoas no nível 1, conseguem viver, namorar, casar, ter filhos, trabalhar, né? Tranquilo. Demonstrar sentimento. Não é que ele não sente. Ele tem dificuldade de mostrar o sentimento. Né? E aí você tem o suporte 2, que tá entre o 1 e o 2 e o 3, né? E que ele consegue estudar, consegue aprender tudo bonitinho, mas vai precisar, de repente, em algum determinado momento, de algum suporte. Então, assim, a fala, às vezes, tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Existe um certo nível de precisar de ajuda, mas não chega a ser suporte 3, tá? Por que hoje a gente sabe desses 3 suportes? Porque a medicina avançou, porque as pessoas estão mais
informadas, né? A gente tem a internet, a gente tem muito mais estudos referente ao TEA, tanto que a gente não fala mais autismo, a gente fala TEA. Antes a gente falava que era uma doença, hoje a gente sabe que não é uma doença, é uma condição, né? Então, assim, tem muito mais estudos, graças a Deus, mas a gente sabe que o que leva, né, hoje as crianças terem essa condição, muitas vezes, é sim, como foi durante a gestação, né? Família, medicações, vícios ou não vícios, idade da mãe. Infelizmente, a gente sabe que quanto mais nós mulheres somos mais velhas, a gente tem condição maior de ter crianças com algumas outras condições. Infelizmente, é algo muito real, né? Então, assim, tem tudo isso, tem muita coisa aí que se avançou, mas a gente sabe sim que a alimentação, assim como ela trata, ela previne, né? E eu sou extremamente fã, me orgulho muito demais de ser nutricionista, orgulho demais de poder tratar as minhas crianças com TDAH, de tratar as minhas crianças com TEA. O Edson já foi lá no consultório a gente trata muito essas crianças, né, com TEA. Uma dos meus cursos, né, que eu fui atrás para conseguir é poder atender as crianças que têm essa condição. Então, assim, sim, gente, a gente precisa se preocupar com... Nós já somos, quem está ouvindo aqui a gente, nós já somos adultos, né? A gente tem total escolha do que a gente vai fazer. A gente vai no mercado e a gente escolhe o que a gente quer comer. Nós somos lúcidos, né, independentes, enfim, trabalhamos, não trabalhamos, mas a gente tem a condição de escolher se eu vou pegar determinado alimento ou outro. A criança não. A criança, ela vai comer o que você preparar. Sim. A criança vai comer o que você comprar. A criança, ela vai gostar do que você oferecer. Gostar ou não gostar. Aí a criança pode também não gostar. A criança, ela não vai experimentar determinados alimentos sem você ter dado, ou o ambiente onde ela está, né? Seja escola, sim, festinha e etc. Então, sim, se a gente quer uma geração que viva mais, se a gente quer uma geração que tenha menos doenças, se a gente quer uma geração que tenha menos condições, né, de doenças, de transtornos, de síndromes, se a gente quer uma geração lá na frente que seja melhor que a nossa, né, ou melhor que as nossas que vem vindo, a gente precisa começar isso lá de trás. A gente precisa começar da pré-concepção dessa gestação. Entendeu? E quando a gente fala da pré-concepção da gestação, não é só da mãe. A gente também está falando do pai. Como é a saúde do pai também? Porque a mãe não faz a criança sozinha, né? Então, como que está a saúde do espermatozoide desse pai? Entendeu? Para o espermatozoide estar bem, e ele leva toda a genética do pai, toda a saúde do pai, como que está a vida desse pai? Né? Ele está dormindo bem? Ele come bem? Ele se exercita? Ele tem algum tipo de vício? Ele é estressado? Né? Como que é? Porque às vezes eu vejo muito culpa sempre em cima da mulher, né? Ah, mas porque ela comeu durante a gestação, o que ela comeu durante a amamentação, o que ela fez, o que ela descansou, o que ela não descansou, o que ela fez. Não é só em cima da mãe, entendeu? A gente tem a questão do pai também. Claro que a mãe se ficou ali, né, durante os 9 meses na amamentação, mas 50% vem do pai, né? Então, sim. Então, quando a gente... eu falo para todas as mães, vai querer ter um filho? Vai fazer? Então, aqui é uma coisa assim, a gente pensa sim em ter um filho. Então, quando a gente bater na tecla, vamos ter um filho no ano tal, se Deus quiser, né? Então, a gente vai começar a se preparar com antecedência. O que é se preparar, Nutri, para quem estiver ouvindo aí e querer pensar aí sobre em ter filho? Se preparar gente, é o básico. É fazer uma atividade física que gosta, é comer bem, não precisa comer 100%, não precisa viver um marsupial e abrir a sua geladeira e só ter folhas, tá? Mas é comer bem, é se alimentar bem, entendeu? É ter um descanso bom. Ninguém é Buda aqui que vai conseguir evitar estresse, que vai conseguir evitar essas coisas, mas é ter uma vida
saudável, né? É ter uma vida com rotina. Infelizmente, muita gente fala assim, mas eu não gosto de rotina, Nutri. Mas tem que ter rotina. Existe uma rotina de acordar, existe uma rotina de você dormir, você não tem rotina de tomar banho, não tem rotina de escovar dente, não tem um monte de rotina. Também tem que ter esse tipo de rotina para se alimentar melhor. Você não precisa alimentar 100%. Que você faça 70% de uma comida boa, tá ótimo. Entendeu? Então, assim, é desde já se prevenir. Além dos suplementos e vitaminas que, né, na pré-concepção a gente também entra, né? Então, é tudo isso, gente. Eu acho que para a gente querer ter uma geração para os meus netos, né, para os meus filhos, quando eles estiverem aqui, né, sentados, né, falando com quase 40 anos, né, que eu tenho 36, mas quando eles estiverem com quase 40 anos falando, eu preciso cuidar desde já. E se eu vou ter essa criança, eu preciso ter a minha saúde bem primeiro. Entendeu? Porque não adianta eu viver de fast food hoje, engravidar e viver de fast food também durante a gestação. Eu com certeza meu filho vai trazer alguma coisa. Com certeza. É com certeza. Entendeu? Não é talvez, é com certeza. Alguma coisa ele vai ter. Sim. De dano do que eu fiz para mim. Entendeu? Antes a gente só falava assim, é só sobre drogas, né? Bebida alcoólica, não pode se drogar, não pode beber bebida alcoólica. Não! Né? Hoje a gente sabe que vai muito mais além que isso. Sim. Então é isso. Mas essa questão de alimentação com transtornos, condições, doenças, a gente pode até, de repente, trazer uma neuropediatra aqui para falar. Até tem algumas coisas que a gente pode conversar sobre isso e ela pode assim, trazer muito mais informações. Olha, se você convidar alguém que você conheça, por nós aqui, já o convite está feito, né? Na verdade, o Mr. It, o podcast, tecnicamente, esse aqui é 100% dela, né? Então, se ela quiser convidar... Não, mas assim, por mim não tem objeção, até porque eu vou ser honesto para vocês. Esse nosso podcast, por isso que ele faz sucesso, porque para mim e para os nossos ouvintes traz muito conhecimento técnico. Né? Eu acho que assim, no caso até do TEA, depois desse esclarecimento, que eu estou surpreso, que eu achava que tudo era uma questão, primeiro que eu achava que era doença, né? Segundo, por ignorância, né? Não mais agora, e eu sempre achava, até porque eu nunca me aprofundei em pesquisar, amanhã eu vou fazer isso, dessa que eu achava que era a questão do cromossomo XY, que era uma questão da linhagem genética. E aí você me esclareceu. Agora eu entendo por que as mulheres, mesmo com a medicina avançada, né, elas sempre usaram esse argumento. Nós temos a questão do relógio biológico. Né? A gente, homem, pelo menos eu, que sou a geração 60, a gente ouvia, mas não assimilava isso muito bem. E por outro lado, como dizem que a medicina avançou muito, então assim, né, na minha percepção, mulher de 40, 50, 60 anos poderia engravidar, como já aconteceu. Mas se você congelar os óvulos, assim, né? Por questões cronológicas e custo, é a melhor, digamos assim, deixar a coisa fluir de uma forma natural e nas faixas etárias em que o organismo esteja mais saudável, né, doutora Cássia agora. A questão do tempo, né, que eu falo que eu brinco muito aqui em casa, né, que eu acho que a vida, principalmente de nós brasileiros, né, é uma vida que a gente planeja algo e sempre acontece alguma coisinha aí no meio do caminho que a gente desplaneja esse algo, né? É uma coisa muito comum. Eu vou comprar uma coisa, eu vou pagar um negócio, eu planejei fazer isso, eu planejei fazer aquilo, e sempre acontece alguma coisinha aí para tirar esse planejamento dessa linha reta, né? Então, a questão, eu falo assim, trazendo, né, eu vou fazer 37 esse ano, então, assim, meu relógio biológico, ele tá batendo na porta, né? E se eu for pensar também, a minha menarca, ela veio muito cedo, tinha 10 anos, e a minha mãe entrou na menopausa com 49. Então, o meu relógio biológico, ele tá acelerando. Ele corre, né?
questão de congelar óvulos, né? Por que mulheres de mais de 50, que já não estão mais menstruando, que já passaram da menopausa, elas conseguem engravidar, Nutri? Elas congelaram óvulos. Eu já fui ver. Da minha condição, é muito caro. Tá? Só que assim, o fato de você congelar óvulos, né? Tem toda essa questão, mas também tem a questão do teu corpo, né? Tem as mulheres de 50, né? A gente já viu mulheres com 50 anos, aí mais de 50 anos, né? Tendo filhos, né? E aí, assim, você tem que ter uma outra preparação, né? Uma mulher de 50 anos tendo filho, para produzir leite e para todo, né? Segurar ali uma gestação de 9 meses. Mas se a gente for pensar em relógio biológico, em tempo ali de óvulos em si, né? Eu falo que minha mãe me teve, ela ia fazer 39 anos. Eu sou de junho, minha mãe é de julho. Então ela ia fazer 39, ela tava com 38. Eu brinco muito, bato muito na tecla aqui, que eu falei assim, a gente tem um relógio biológico que tá correndo. Eu falei, o seu não tá, mas o meu tá, meu bem. Né? Então, quando a gente pensa em planejar, porque eu acho que o planejamento não é só questão de relógio biológico, né? A gente tem que planejar tudo, né? Ter filhos não é fácil. Né? Ter filhos vai muito mais além. Toda a tua vida, eu acredito assim, quero muito ser mãe, né? Eu acho que eu falo que eu nasci para ser mãe, porque eu amo criança, né? Então, se Deus quiser, serei, mas você muda uma vida, né? E a vida que você tem hoje não é mais a mesma, né? Você vira totalmente para aquela tua criança, para aquele seu bebezinho, né? E é uma coisa assim que eu falo também muito para os pais, não deu, né? Acabou, não conseguiu congelar, porque a gente também tem uma outra questão aqui no Brasil que a gente também tem muito que ser falado, e eu acho que a gente pode fazer num podcast que pode ser dentro da vida em equilíbrio, mas a gente pode falar dentro de outros assuntos sobre adotar crianças, né? Como a gente não se fala quase nesse país, né? Como não se... Parece que é um tema que todo mundo não gosta de falar, que todo mundo esconde, né? Então, eu acho que é um tema que a gente pode também trazer mais para frente para ser falado. Agora, voltando na questão dessas condições, síndromes e transtornos e tal, eu vou pedir para uma amiga minha, que ela é neuropediatra, ainda é pediatra, né, pra gente, e ela é especializada em TEA. Isso, sensacional. Sensacional. E aí a gente convida ela chama a doutora Rita. Ela atende lá no consultório, Cássia? Sim. Acho que, olha, eu gostaria de participar e de ouvi-la, viu? Com certeza. Por favor, se você não participar, você vai participar. Não, porque eu não sou pai, né? Nunca assim passou pela minha cabeça aquela vontade de ser, mas eu gosto pra caramba de criança, tenho as minhas sobrinhadas, sempre papariquei, não posso ver uma criança que eu fico babando, o famoso tiozão, né? Mas eu acho que para as mulheres, principalmente, eu acho que isso é importante trazer esses esclarecimentos, porque nós homens somos meio chucrão mesmo, né? Mas eu falo, a gente tem amigas, a gente tem amigas em TEA comum que tem criança também, né? Que tem filha com TEA, né? Então é muito interessante isso, a gente trazer esse conteúdo assim. Mas a doutora Rita vai ser ótima. Com certeza a doutora Rita vai aceitar o convite. Perfeito. E ela vai trazer... Se eu trouxe 1% de informação, ela vai trazer os outros 99%, porque muito desse 1% que eu aprendi foi com ela. Gente, então eu acho que hoje é isso. Eu acho que a gente falou, até saímos um pouquinho aí de fome emocional para fome física, mas o que eu quis trazer para vocês, mais conhecimento. Dúvidas que vocês tiverem, mandem aqui nos comentários. Eu adoro, eu leio todos os comentários. Tá bom? Se quiserem fazer dúvidas específicas, também mandem, porque eu respondo, tá? Ou se quiserem mandar direto no meu Instagram, o Léo vai deixar o meu Instagram aí. Tá passando aqui embaixo. Tá passando aqui embaixo dela, que tá aqui. Embaixo, entre a gente tá aqui. Vai deixar lá nas nossas descrições. Sempre lá. E também lá nas descrições, para quem quiser acompanhar os conteúdos. Tá lá no Instagram, ele é mais voltado para materno infantil. Então, se tiver alguma pergunta,
mais assim, eu sou adulto, quero fazer algumas perguntas específicas, podem mandar, não tem problema, gente, tá? Não tem problema mesmo. E foi mais uma vez um prazer estar aqui na frente desse episódio. Como diz o Léo, o episódio é meu, mas eu falo que o episódio é nosso, porque eu não faço ele sozinha, né? Não adianta só eu ficar aqui falando. Eu faço com esses meus amigos e eu faço com todo mundo que tá me ouvindo aqui, que todo mundo que prestigia, que tem total paciência de ficar escutando a gente aqui também a falar coisas legais e bobeiras, né, Leonardo? Sempre. Nossa, por que bobeira você fala eu? Sou eu pra bobeira. Porque você é o único que come cachorro quente com feijoada e farofa, velho. Obrigada. Não, vai, mas é olha, verdade. não sei, de repente alguém que vai nos ver aí também fala, não, eu também como. Mas Fala, eu galera, duvido. se vocês comem outras coisas esdrúxulas, coloque aí embaixo no comentário. Um desafio aí. Porque se vocês quiserem, futuramente, eu vou criar, tipo assim, um livrinho em PDF pra vocês com vida em desequilíbrios, com vários tipos de comidas assim que a gente faz. No final do ano, a gente vai fazer um compilado de melhores momentos do Leonardo. Sensacional. Entendeu? Melhores momentos. Esse vai estar Banana é proteína, né? Banana é proteína. Isso aí vocês vão- feijoada. Isso aí vocês vão me levar. Vocês vão me levar até o final, esse da banana, né, mano? Não, agora é do cachorro Quando quente. você Agora for, vai é estar do no seu cachorro. jazido. Meu jazido, banana proteína. Aqui jaz uma banana, aqui jaz um amigo que diz que banana é proteína. Agora engasga de madrugada com banana, tá entendeu? complicado Eu esses ia falar outra assuntos. coisa, mas é melhor deixar pra lá. Toma sopa com prego dentro para consumir Mas ferro. obrigada, Ah, meninos. Cara, ó, falando isso de sopa com prego... Mas teve gente no chat que É. falou que é verdade esse negócio do prego. Mas eu também falei. Lembra que eu Falou. falei que isso aí não é história, não. É verídico, Aí- é verídico. Isso não é folclore. Isso. Mas é isso aí. É Gostei, verídico. viu? Como sempre, gostei Então tá e bom. aprendi bastante. Gente, obrigada. Primeiro, hoje eu vou me despedir do Edson, depois do Leonardo. Vou deixar o Leonardo em segundo. Ixi, Obrigada, Edson. adoro estar aqui com vocês. Só com você, de preferência. A carinha do Léo. Não tô acostumado. Mago! Não, Tô mas olha, acostumado. foi muito produtivo, aprendi bastante como sempre e agradeço. Né? Espero que quem esteja nos vendo Boa. gostem também, né? A Cássia já foi embora na minha tela aqui, ela já apagou. A Cássia já foi embora, sensacional. Dessa vez ela que falou tchau e cascou fora. A Cássia falou tchau e foi, literalmente, mano, sensacional. Voltou, aí ó, voltou. Ela desligou na cara dura. Voltou, agora voltou. Ela se desligou e voltou. Ela não quis se Gente, despedir de acho que você. ficou alguma Não, coisa aqui, sei lá, gente, ela ficou. despediu só do Edson e falou tchau e tchau. Se vira, Léo. Você é muito ciumento, Paulo. Você é muito ciumento. Putz, grilo. É preconceito com gordo. Ai, Já chega Cássia, no se conclusão. despede Ah, dele já agora. sei. Ó, Eu se tinha certeza despede que você ia dele. falar isso. Léo, um beijo. Obrigada pela participação sua também, viu, meu amigo? Que é isso. Mesmo Cássia, você eu que achando que eu agradeço. tenho preconceito. Eu que agradeço, tá? Mesmo pela toda essa gordofobia que você tem comigo, mas eu Que agradeço. gordofobia, Leonardo? Que gordofobia? Agradeço Ninguém exatamente pensa. pela. Aí daqui a pouco quem escuta pensa que é verdade. Pessoal, isso tudo brincadeira, tá? A gente aqui é tudo família, então, galera, a gente é só zoeira. Mas, Cássio, eu agradeço por vocês, agradeço aqui. Galera, sigam lá o nosso site, eu sei que vocês estão ouvindo isso aqui pelo YouTube, eu tô ouvindo pelo Spotify, ou pelo da Apple, da Amazon Music, ou qualquer streamer de podcast que você deve estar escutando isso aí. Mas, sigam lá o nosso site, www.bloggrupelane.com. Provavelmente esse episódio se você tá ouvindo agora, esse episódio já tá lá vai ter os comentários da galera, então você pode comentar lá, bater um papo com a galera, bater um papo com a gente, fazer amizade, fazer inimizade, fazer crítica, você pode fazer o que você quiser lá. Lá é sensacional. Lá sempre tem episódio com a gente, toda segunda-feira e sexta-feira a gente sempre tem aqui, então sigam a gente. Segunda-feira passada não teve, porque é carnaval, você sabe, né? Todo mundo aqui tava pulando carnaval.
saltitando aqui. E eu feliz porque a minha academia do Tucuruvi voltou, saiu da rebaixada, voltou pra primeira. Mas eu não gosto de carnaval, mas eu acompanho alguma coisa. Quem ouviu o outro episódio vai entender muito bem. Academia. É isso aí. Não, é academia do Tucuruvi de dança. Academia carnavalesca. É isso aí. Você acha que... Eu achei que era academia. Eu falei, nossa, a academia abriu dele. Eu falei, ele vai pra academia. Não, isso aí, por enquanto, não. Não quero roubar mais nenhum funcionário da academia, porque toda vez que eu entro numa academia, eu roubo um funcionário, né, Emite? O Petrovitz, a galera, então não quero roubar mais funcionário, não. Mas muito obrigado, pessoal. Sigam a gente. Os dados da Cássia, se você entrar lá em cima do nosso site do Grupo Elane, se você tá vendo esse episódio, está vendo no blog lá, automaticamente vai estar lá os dados da Cássia lá, tanto do Instagram dela, quanto tanto do site dela. Do site, não, desculpa, do YouTube dela, do Grupo Elane, vai estar lá o site do Instagram. Ô, cacetada! Vai estar lá o link do canal do YouTube. Link do canal do YouTube dela. Mas, vai lá em cima, lá escrito nossos participantes. Vai estar lá vai estar os dados meu, do Edson, Instagram nosso, Instagram da galera, Instagram da Cássia lá, pra vocês verem. Tá bom? Galera, muito obrigado e segunda-feira, daqui a 15 dias, 14 dias, a gente volta. Pessoal, estaremos Cássia, de volta aqui no mesmo bate-horário. Muito obrigado. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Entre Geeks são de exclusiva responsabilidade deles e representam suas visões individuais no momento do debate, podendo evoluir ou ser reconsiderados ao longo do tempo. O conteúdo ali seguido tem caráter informativo e orientativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a verdade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas nesse vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimento. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e respeito a todos.